convites para a igreja. Tá bom, meu amigo? A paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui, como é bom compartilhar um pouquinho da palavra, alguns minutos que são tão preciosos para a transformação da nossa vida. Nós estamos num processo de transformação, irmãos. Cada dia que passa, quanto mais mergulhamos nas águas desta palavra, mais somos transformados. Domingo, eu saí daqui, presbítero, e fui para minha casa com aquela palavra ministrada na minha cabeça, trabalhando no meu coração. Sentei com a minha esposa e falei: olha o que Jesus fez por nós. Nós já tínhamos ouvido em alguns momentos, mas tem um determinado momento em que aquela palavra ela entra diferente. E nós ali conversamos um com o outro para buscarmos sermos ainda melhor. Melhores servos, melhor esposo, melhor esposa, melhores pais. Tendo em vista que o melhor de Deus foi nos dado e foi nos pregado no último domingo. E a pergunta que o presbítero Fabiano fazia no domingo era: quem dizes que eu sou? E conhecer Jesus é um privilégio que está disponível, mas poucas pessoas entendem e menos ainda conseguem mergulhar nas profundezas desse conhecimento. Esse tema do encontro de mulheres é tremendo. Ir para águas mais profundas. E é isso que nós estamos aqui todas as vezes sendo levados a águas mais profundas. Se a pergunta no domingo era: quem dizes que eu sou? Hoje eu queria também fazer uma nova pergunta da parte do Senhor. Em que lugar eu estou? Gente, gostaria de pedir para vocês se colocarem em pé e abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor: porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que obedecer melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Vamos ler tudo juntos? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Santo Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos em família, família que o Senhor formou neste lugar, compradas pelo sangue de Cristo, transformados pela renovação do nosso entendimento, em que um dia a semente preciosa, incorruptível da palavra caiu no nosso coração e gerou em nós transformação. Tudo isso, Senhor, é a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado para conosco. E agora, Senhor, dia após dia estamos sendo lapidados. Tem pessoas, ó Pai, que entraram aqui de diversas maneiras, mas o Senhor sabe como está cada coração nesta noite, Senhor. E se a pergunta é: Senhor, aonde nós estamos? Que ao final desse culto consigamos responder ao Senhor: aonde nós estamos? Porque, Pai, tem um lugar que nós queremos estar e precisamos estar, que é no centro da tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo, por cada vida que aqui está, por cada vida que nos assiste pela internet, Senhor. Que esta palavra ministrada aqui, Senhor, por todos esses homens, por todas as pessoas que passarem, que são apenas instrumentos, possam alcançar corações de centenas de milhares de pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Irmãos, esse é um texto muito conhecido e fala de um momento muito particular da palavra do Senhor. É um momento em que relata uma desobediência da parte de Saul. Saul havia recebido uma ordenança da parte do profeta Samuel, da parte de Deus, e que ele deveria eliminar todos os amalequitas e também toda a sua criação, todas as pessoas, todas as crianças e por aí vai. Mas
Saul, dando ouvido ao povo, decidiu trazer algumas coisas. E aí então, quando o Senhor atenta para aquilo e fala com Samuel, ele demonstra o seu descontentamento pela desobediência. Porque não tem nada que desagrade mais e que gere mais tristeza e desperte a ira do nosso Senhor do que a desobediência daquele que Ele o escolheu. Daqueles que já sabem qual é a verdade, qual é o caminho, e mesmo assim, em alguns momentos optam, e entenda uma coisa, a desobediência é uma opção. Então, uma vez que Saul desobedeceu aqui uma ordenança de Deus, diz a palavra do Senhor neste capítulo que Samuel foi enviado até Saul e disse que o Senhor havia retirado dele o reinado sobre o povo. E aí ele diz essa frase, esse versículo, que é importantíssimo para toda a caminhada cristã. Ele diz que o Senhor, porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em quem? Obedeça. Esse texto traz informações importantes, onde Samuel ensina que Deus espera de nós uma obediência fiel à sua palavra. E é impressionante como que a palavra de Gênesis a Apocalipse é tão perfeita na sua escrita para apontar para Cristo e nos ensinar quem é Cristo e o que está esperando por nós, por todos aqueles que forem fiéis a Cristo. Ele também nos ensina que para Deus a nossa obediência é mais valiosa do que qualquer sacrifício. Não é pelo muito ou pelo que eu posso fazer, mas é pela minha entrega à obediência. E todos os dias eu e você somos confrontados a sermos ou não obedientes. Todos os dias eu e você somos confrontados a tomar alguma decisão, e essa decisão precisa estar alinhado com o que Deus quer, ou ela vai estar alinhado com o que Deus não quer. E como é que eu sei o que Deus quer? À medida que eu mergulho na presença de Deus e começo a ter um relacionamento com Ele através da sua palavra. Samuel mostra nesse versículo que nós precisamos construir uma vida de obediência a Deus. E só tem uma forma de obedecer a Deus: é saber o que diz a sua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. E é exatamente sobre obediência que eu queria falar um pouquinho hoje, sobre o que Deus colocou no meu coração, um texto já há mais de 4 anos que eu venho estudando, meditando, e eu ainda tenho muito para extrair desse texto, desse livro. Mas é um texto que mexe muito comigo, porque assim como o Antigo Testamento faz, ele evidencia e foca naquilo que vai acontecer com a vida de Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento está apontando para Cristo. Esse texto especificamente, ele me traz características de Cristo em toda a sua escrita. E eu vou falar com vocês sobre 2 homens, e o primeiro deles é sobre abram comigo, por favor. No primeiro capítulo de Jonas. Jonas é um livro que mexe muito comigo, porque ele traz características de alguém que foi escolhido por Deus, mas que fez uma escolha. Nós falamos no início sobre obediência, e agora nós vamos ver a vida de um profeta. Profeta esse que foi escolhido para levar a palavra de Deus. É interessante que o livro de Jonas, ele tem no seu contexto principal evidenciar a desobediência de Jonas, um profeta que foge daquilo que Deus chamou ele para fazer. A grande questão desse livro é mostrar o que um homem escolhido por Deus, recebendo algo de Deus e não querendo fazer, quais são as consequências. Então Jonas aqui, diz a palavra do Senhor que, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É interessante que a palavra Jonas, no original hebraico, significa pomba. O significado do nome de Jonas era pomba. E se você for pegar o simbolismo da palavra pomba, nós vamos associar ela à paz, à esperança, à liberdade, a tudo aquilo que nos faz menção a algo bom. Mas se olharmos para o livro de Levítico, vamos entender que lá a ordenança sobre o sacrifício, Deus já falava para o povo que
Para que houvesse perdão dos pecados, era necessário sacrifício. E para as pessoas mais simples, que não tinham condições de pagar por levar carneiros, ovelhas e bois, ali lhe é dado uma ordenança para levar as pombas. Jonas não sabia, mas o seu nome já estava caracterizado com sacrifício. E é interessante que o que impede e o que faz com que Jonas não vá para Nínive é a certeza que ele tinha que Deus poderia exercer misericórdia com um povo que só fazia o que era errado. Jonas temia porque um povo de Nínive era um povo que tinha por histórico fazer muito mal para aqueles que falavam de Deus. Mas o que Jonas não se atentou, é que o nome dele já projetava para algo. Do mesmo jeito que a pomba anuncia a paz, a liberdade, também é sinal de sacrifício. E essa é a vida de todos aqueles que se colocam na presença de Deus. Nós vamos anunciar a liberdade, nós vamos anunciar a salvação, nós vamos anunciar a verdadeira paz, mas também precisamos ter na nossa mente que também somos chamados em alguns momentos para o sacrifício. Sacrificar as nossas vidas por amor a Cristo. Talvez para nós pareça mais distante, porque temos total e constante liberdade de viver o Evangelho. Mas se pesquisarmos na internet, só nessas últimas 2, 3 semanas, vários missionários, homens e mulheres de Deus, foram mortos por pregar a palavra. Muitos homens foram levados à morte, mulheres foram levadas para a morte, e isso não é nenhuma novidade, porque isso acontece desde que homens e mulheres passaram a entregar a sua vida a Cristo, a anunciar a Cristo, a proclamar a Cristo. Mas Jonas foi chamado e recebeu uma ordenança. Irmãos, toda vez que Deus fala conosco e nos entrega algo, a melhor e a coisa a ser feita é ser obediente. Olha o que aconteceu com Saul quando recebeu uma ordenança e não foi obediente. Olha o que vai acontecer com Jonas quando recebe uma palavra e não é obediente. Se tem algo que podemos fazer para transformar a nossa vida, é sermos obedientes à palavra. E diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, maldade, subiu até mim. E Jonas levantou e, para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, Jonas pega o caminho contrário. Se Deus mandou ele ir para um lugar, ele agora pega um caminho contrário. E o que me faz pegar o caminho contrário? As minhas decisões. Deus tinha um propósito para aquela cidade. Deus tinha um propósito para aquele povo. Mas Jonas não entendeu isso. Assim como eu e você muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo. E tem coisas que não é para a gente entender mesmo. O que faço hoje não entendereis, mas amanhã vós entendereis. Tem coisas que nós só vamos entender depois. Tem dores que nós só vamos entender porque passamos depois. Tem situações que nós só vamos entender porque passamos depois. Tem momentos que nós só vamos entender porque passamos depois. E nesse momento, Jonas não conseguiu entender que havia algo de Deus muito precioso para aquele lugar. E ele já tinha entendimento que Deus, conhecendo Deus, sabia que Deus poderia agir com misericórdia com aquele povo. Ou seja, Jonas, um homem de Deus, é enviado para um povo estranho, que não recebia bem os homens de Deus, para que Deus ali manifestasse a sua misericórdia. Parece que está contando a nossa história. E Jonas levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio indo para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele a Tarsis, de diante da face do Senhor. Tem algumas características importantes da vida de Jonas e dessas passagens que eu queria conversar com vocês. Primeiro ponto é que ele era profeta. Então ele era uma pessoa que
conhecia o Deus a quem ele servia. O pai dele, segundo alguns historiadores e alguns teólogos, ele também era profeta. É uma pessoa que cresceu ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos de Deus, quem era Deus. Agora assume a posição de profeta, recebe uma ordenança de Deus, e quando é o momento de colocar em prática, opta por não fazer. Ele era um profeta, ele era alguém escolhido, e deixa eu dizer algo para mim e para você, nós também somos escolhidos. Felipe, mas eu não sei falar. Não, você é escolhido, irmão. Ah, mas eu não tenho recursos. Você é escolhido, irmão. Ah, mas eu não tenho tempo. Ei, deixa eu falar uma coisa, tempo é algo que a gente precisa administrar para não roubar o tempo de Deus. Por quê? Porque eu sou escolhido. Eu sou escolhido. O que eu fiz para isso? Nada. Absolutamente nada. Mas eu fui escolhido para quê? Para ser um adorador de Cristo, um servo do Senhor, um ganhador de almas para o reino. Eu sou escolhido para anunciar as boas novas. Eu e você somos um escolhido, assim como Jonas também era um escolhido. Jonas tentou fugir da face de Deus. Ei, abram comigo no Salmo 139. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentarei. É para mim e para você essa palavra essa noite. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas ao meu redor, cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tal alta que não posso atingir. E aí vem Jonas querendo fugir da face de Deus, da presença de Deus, e o salmista Davi nos ensina que, para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Jonas tentou fugir de Deus, e é impossível fugir de Deus. Porque o Senhor nos enxerga, ao contrário do homem que enxerga de fora para dentro. Deus tem o poder e a capacidade de enxergar de dentro para fora. Quando Samuel vai até os filhos de Jessé e começa a ver aquele bando de gente bonita, ele fala, certamente esse é o rei. E aí o Senhor diz para ele o que? Ei, Samuel, você está olhando por fora, eu estou olhando por dentro, esses por mim estão rejeitados. O Senhor está preocupado com o que está dentro, não com o que está fora. Porque o que está fora é facilmente manipulado por mim. Eu posso esconder meus sentimentos, mas por dentro não dá. Por dentro Deus esquadrinha, Deus olha, Deus mói, Deus traz à tona para quê? Para que haja cura. Então não adianta queremos, ou não adianta Jonas tentar esconder da face do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. Diz assim no versículo 4, mas o Senhor mandou, Jonas 1:4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Ei, tem tempestades na nossa vida que são enviadas pelo Senhor. E deixa eu te falar um negócio. Isso é a manifestação do amor de Deus para mim e para a tua vida. Tem tempestade que não é para virar o barco, é para trazer ele para o caminho certo. Para trazer ele para onde a gente nunca devia ter saído. Cuidado, às vezes a gente vê algumas situações, pessoas passando, antes de estender a mão para ajudar, pergunte para Deus se você não vai estar atrapalhando algo que Ele está fazendo.
Porque tem ventanias que acontecem para trazer de novo as pessoas para o centro da vontade de Deus. Tem situações que vão nos levar ao centro da vontade de Deus. Um vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Eu fico imaginando o tamanho dessa tempestade. O navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um a seu Deus, com letra minúscula, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou, e dormiu profundamente um sono. Fazer o que não é da vontade de Deus, ou estar indo para outro local da vontade de Deus, pode nos levar a perder coisas que estavam na nossa vida, que nós recebemos de Deus, e agora com medo estamos lançando no mar. Situações como essa fazem com que a gente abra a mão de coisas que Deus nos deu, e muitas vezes a gente está jogando no mar para tentar acalmar a tempestade. E não é o jogar no mar das coisas que vai acalmar a tempestade, é a minha obediência a Deus que vai acalmar a tempestade. Jonas estava dormindo, e nesse momento o Senhor mexeu muito com o meu coração. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: pois a luz tudo torna visível. Por isso se diz: desperta, você que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 1 diz: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé, e falarei contigo. Ei, o Senhor não nos chamou para ficar deitado. O Senhor não nos chamou, não é tempo de deitar, é tempo de estar de pé para falar com o Senhor. A vida do servo de Deus é em duas posições: ou de pé para falar com o Senhor, ou prostrado para se render a Ele. Quanto mais eu me prostro, mais Ele me põe em pé. Esse é o segredo da caminhada com Deus. Quanto mais eu me prostro diante do meu Criador e Salvador, mais fortalecido eu sou. Essa semana o Senhor falava ao meu coração sobre a flecha. A flecha, ela só para em dois momentos: ou quando ela atinge o alvo, ou quando ela perde a força. Só que a palavra do Senhor me ensina que a alegria do Senhor é o quê? Então, se a alegria do Senhor é a minha força, quanto mais eu estiver na presença dEle, mais eu vou continuar indo. E quando que eu vou parar? Quando eu atingir o alvo. E qual é o alvo? Conhecimento da soberania de Deus. Só existe este alvo. Felipe, eu estou cansado, eu estou fraco. Talvez seja o momento de nós nos ajuntarmos e começarmos a buscar em Cristo a alegria do Senhor para nos fortalecer novamente. Ele estava dormindo. Quantos homens e mulheres de Deus estão dormindo? Quantos homens e mulheres estão dormindo quando o Senhor nos chamou para estar de pé ou para estar prostrados na presença do Senhor? E disse: filho do homem, põe-te de pé. O Senhor nos diz nesta noite: ei, povo meu, põe-te de pé, para que eu fale contigo. Para que eu fale contigo. Assim que começou a tempestade, o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, que dorme? Levanta-te e invoca o teu Deus, com letra maiúscula. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Pensa na sorte de Jonas. Ei, o Senhor vai mostrar. Mais hora menos hora o Senhor vai mostrar. E a gente precisa estar atento. Na última ministração, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, que dizia: quando o Senhor traz a gente a expor os nossos pecados, as nossas falhas, não é para nos envergonhar, é para nos curar. Tem curas que acontecem na alma. Tem curas que só podem acontecer na alma. Então lhe disseram: declara-te tu agora,
por que razão nos sobreveio este mal? E aí vem a questão: que ocupação é a tua? De onde vens? De que povo és tu? Quem é você? Se no domingo passado nós ouvimos: quem dizes que eu sou? Apontando para Cristo. Hoje a pergunta é: quem eu sou? Em que lugar eu estou? Quem eu sou? E ele lhe disse: eu sou um hebreu e temo ao Senhor, e o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? O primeiro a tentar resolver aquela situação não foi Jonas, foi as pessoas que estavam sofrendo por causa de Jonas. O que faremos nós para sair dessa situação? E Jonas disse-lhe: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Interessante que aqueles homens que eram ímpios, ou seja, que não conheciam ainda, que não eram do povo escolhido, ainda assim postergaram, demoraram a lançar Jonas. Por quê? Porque não queriam lançá-lo ao mar, porque sabia que ele morreria. Então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, versículo 14, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe como é que é o nome desse peixe? Misericórdia. Ah, mas o peixe engoliu, o grande peixe engoliu. Sabe como é que é o nome desse peixe? Misericórdia. Menos Jonas estando em desobediência, a misericórdia de Deus guardou ele. Interessante que não diz que ele estava no estômago do peixe. Ele estava onde? No ventre do peixe. E por que essa palavra está aqui e aparece 2 vezes? O ventre do peixe significa só área? Não, porque se tem algo que gera, não é o estômago, é o ventre. Jonas entrou de um jeito, mas saiu de outra forma. É isso que Deus faz comigo e com você. Às vezes a situação nos abraça, ela nos engole, mas para gerar em nós um novo homem, uma nova mulher. E quando Jonas é lançado em Nínive, porque o propósito de Deus na vida do escolhido vai acontecer. Há um chamado para todo mundo que está aqui, há um propósito para todos que estão aqui, e nós precisamos ser fiéis a isso. Agora Jonas é lançado na areia de Nínive, mas antes disso é necessário fazer uma oração, e que oração bonita de Jonas. Jonas aqui se rasga na presença de Deus. Capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, na corrente me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da glória da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci ao fundamento dos montes, aos ferrolhos da terra, correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus.
Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, toda dificuldade, todo momento em que nós passamos de adversidade, ou algo muitas vezes que não está bem aqui dentro, nós precisamos fazer uma coisa: lembrar do Senhor. O inimigo quer cegar o nosso entendimento para isso, para que nós venhamos a correr para N lugares. Mas tem um lugar que eu e você precisamos aprender a correr todos os dias, e sempre que necessário, é para a presença do Senhor. O peixe representa a misericórdia de Deus. No ventre do peixe foi gerado um novo homem. E por que era necessário que Jonas reconhecesse que Deus foi misericordioso com ele? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente... Ele foi, depois que foi lançado na areia de Nínive, ele passa agora andando pela cidade, diz que era uma grande cidade, que você precisava de 3 dias para atravessá-la. Agora ele consegue anunciar, ademoestar, corrigir aquele povo e anunciar as misericórdias de Deus. Por quê? Porque Deus agiu com misericórdia com ele. Tem coisas na minha vida e na sua que acontecem para gerar em nós marcas profundas, para que outras pessoas possam ver Cristo na gente. Mas por que não dá para entender por quê. A grande questão é perguntar para o Senhor: para quê? Agora entenda uma coisa: quando começar a colheita, se alegre, festeje, porque esses momentos de adversidade, nenhuma sequer lágrima caiu ao chão. O meu Senhor, diz a palavra, que Ele recolhe todas. É diante dEle que eu choro, para diante dEle colher. É diante dEle que eu me rasgo, para diante dEle me recompor. É diante dEle que eu me prostro, para diante dEle me pôr em pé. É diante dEle que eu entro fraco e saio forte, entro de um jeito e saio totalmente transformado. Como que isso acontece? Isso é o poder de Deus. Loucura para o mundo, mas poder de Deus para nós. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Existe um tempo de formação. Não adianta. Existe um processo a ser passado. Eu escutei uma frase, fiquei pensando nela há muito tempo, essa semana. Só é possível usufruir do propósito aquele que consegue sustentar, suportar o processo. Tem coisas que estão acontecendo na minha e na tua vida para gerar em nós uma característica que reflita Cristo de uma maneira que nós ainda não conseguimos refletir. Tem coisas que precisam mudar de dentro para fora, tem coisas que precisam mudar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, tem coisas que precisam mudar aonde Deus quer que mude. Eu não sei aonde é Nínive, a única coisa que eu preciso dizer é: eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu diga, que eu não seja um homem ou uma mulher que feche os meus lábios quando o Senhor mandar falar, mas que eu tenha ousadia no Espírito Santo para anunciar as boas novas em tempo e fora de tempo, que na minha boca esteja sempre uma palavra doce, apropriada para ser ministrada a um coração necessitado. Ei, Senhor, eis-me aqui. Depois de ser de novo gerado, o novo homem está preparado para realizar o propósito de Deus. Jonas só pôde entregar misericórdia porque recebeu misericórdia. Eu e você só podemos anunciar misericórdia porque também recebemos ela. E não só recebemos, mas ela se renova sobre nossas vidas todos os dias. E o sangue de Cristo continua cobrindo a nossa cabeça. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Mas eu disse para vocês que nós íamos falar de 2 homens, já finalizando. O primeiro, Jonas, teria muitas outras características para tirarmos. É um texto fantástico, é um livro maravilhoso. Mas tem algumas que mexem bastante comigo quando eu coloco ela diante da vida de Jesus. Jonas foi um homem de Deus, escolhido por Deus para salvar uma cidade. Jesus é o próprio Deus, que esvaziou-se da sua glória, se fez homem para conquistar uma nova cidade. E essa cidade chama Nova Jerusalém, aonde eu e você estaremos lá na presença de Deus. Jonas foi enviado, um homem
recebeu uma ordenança: vai a Nínive. Jesus veio para gerar a nova Jerusalém. Jonas foi enviado para uma nação estranha para lhe mostrar o amor e a misericórdia de Deus. Jesus foi enviado para ser a própria misericórdia, o próprio amor e a própria manifestação da presença de Deus. Filipenses, abram comigo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. E aí vem o versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente. Melhor é obedecer do que sacrificar. Só que Jesus obedeceu, mas também se deu por sacrifício. Para quê? Para que estivéssemos aqui, pertencendo a uma família que nos comprou com o sangue precioso de Jesus, para vivermos na eternidade com o nosso Senhor. Para finalizar, abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 21, versículo 22. A palavra do Senhor mostra em Jonas que após a ministração, houve ali um mover de Deus, aonde aquele povo se arrependeu. E diz que até os postos mais altos daquele local, os reis, fizeram jejum ao Senhor e mostraram seu arrependimento por tudo que haviam feito até aquele momento. E uma cidade inteira foi resgatada para Deus. Agora nós vemos o Cristo vivo, o Jesus que foi gerado, esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós, mostrou o amor, foi homem, mas não pecou. Na cruz do Calvário conseguiu amar a todos, a mim e a você, a todos, irmãos. Até aquele que pregou o prego na mão dele, ele amou aquele homem, porque ele é o próprio amor. E amando foi dado como sacrifício vivo pela minha e pela tua vida, para que não haja mais peso sobre nós, mas só a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ao terceiro dia ressuscitou e trouxe consigo a chave do inferno. Não há mais acusação sobre nós. O preço do pecado foi pago, a cédula foi pregada na cruz. Não há mais acusação entre mim e para você. Não é o que você fez ou deixou de fazer, é o que Deus está preparado para fazer através de você. Esse é o tremendo. Eu não tenho nada para dar para Jesus, eu não tenho nada. Tem um louvor que mexe comigo, que é esse que nós estamos louvando recentemente, que a única coisa que eu tinha para dar para o Senhor eram os meus pecados. E mesmo assim, com uma palavra, Ele me amou. O Senhor tem expectativa na minha vida todos os dias, como tem na sua, e vai continuar fazendo com que o chamado que Ele colocou nas tuas mãos se complete, porque existe Nínives precisando ouvir sobre Deus. Existem muitos lugares que ainda não ouviram ou não conheceram esse Deus vivo.
Apocalipse capítulo 21 fala sobre a nova Jerusalém. Se Jonas ganhou uma cidade para Deus, Deus usou Jesus para conquistar uma cidade para nós. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandece, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra, e as suas portas não fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. Interessante, as nações. Aqui está incluído eu e você, irmãos. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Coloque-se de pé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, para ouvir, Senhor, da tua parte, dois exemplos. Um exemplo de Jonas, que na sua característica humana, optou em fazer o que a carne muitas vezes impulsiona, o que o ser natural muitas vezes nos direciona. A questão não é a crítica a Jonas, pelo contrário, a vida dele serve de exemplo para nós. Ele era um homem escolhido, e foi um homem escolhido para uma grande obra, assim como estamos hoje reunidos aqui entre homens e mulheres que também foram chamados para uma grande obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a seguinte pergunta: aonde nós estamos? Talvez nós estamos no exato momento em que o Senhor está entregando para nós uma palavra, uma ordenança. Talvez possamos estar, ó Pai, indo para o lado contrário da tua vontade, e nesta noite o Senhor está pedindo: volta para o centro da minha vontade. Talvez nós estejamos pegando um barco e a tempestade está acontecendo, não porque é tempo de tempestade, mas porque as nossas ações estão agitando as águas do lado de fora. E as águas do lado de fora só são um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Senhor, talvez estejamos, ó Pai, nesse exato momento, sendo lançado ao mar para tentar acalmar essa tempestade, ou talvez estejamos no ventre do grande peixe, sendo gerados por Ti. Talvez estejamos nesse momento sendo, Senhor, colocados na areia de Nínive, ou talvez estejamos andando pela cidade dizendo: arrependo-te, pois é chegado o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, talvez nesse momento nós estamos, ó Pai, colhendo os frutos de almas que se renderam a Jesus. Talvez nesse momento, Senhor, nós estamos até muitas vezes questionando como que o Senhor pode ter misericórdia de alguém que fez tanta coisa errada. Mas sabe de uma coisa, Senhor, a gente não tem que questionar, porque o propósito não é meu, o que o Senhor tem para aquela vida é dela. Pai, em nome de Jesus, que sejamos obedientes, porque obedecer é melhor que sacrificar. Desperta em nós, coloca-nos de pé, Senhor, revela aos nossos olhos o que o Senhor tem para nós. Tem muitos homens e mulheres hoje aqui, Senhor, esperando do Senhor a confirmação do propósito. Confirma-nos, Pai, porque a nossa vida não tem sentido se estivermos longe de Ti. Nós não temos nada, Senhor, a Te oferecer, mas tudo que temos é a nossa própria vida. Usa ela conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deixa-nos ser gastos por ela, porque não há nada, Senhor, mais tremendo para um homem, para uma mulher de Deus, do que viver o propósito que nós fomos chamados. Qualquer coisa que nós vivamos longe disso, Senhor, vai ser superficial. Mas o Senhor está nos convidando a águas mais profundas. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós cada dia mais. Revela Tuas palavras cada dia mais. Que ao entrarmos na Tua palavra,
experimentemos ainda mais da presença de Deus. Pai, nos ajuda, porque somos completamente dependentes da Tua vontade. Ajuda-nos a ganhar almas para esta cidade que o Senhor conquistou, que o Senhor preparou para todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Sustenta os Teus filhos, abençoa-os, guarde-os e revela a eles o que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. No versículo seguinte, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, tem a ver com a desobediência. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele, e te dê a paz. Não só nesse dia de hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém, amém, louvado seja Deus.